Isso. Atos 1, 21. Ah, 1, 21. Isso. 1, 21 de Atos. Sim. E é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo... Eles estão falando da escolha para assumir o lugar de Judas. Olha as qualidades. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco... Que conviveram conosco. Todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Que viu Jesus entrando e saindo entre nós. Vai. E começando desde o batismo de João, até ao dia em que dentre nós ele foi recebido em cima. Um deles se faça conosco, testemunha da ressurreição. Pronto, ele está dando a qualidade para assumir o lugar de Judas. Então, o ministério, queridos, não é lugar para qualquer um. Vamos ver só aí 1 Timóteo 3,7. Vamos ver aí, rapidinho. 1 Timóteo 3,7. Convém também que tenha bom testemunho. Não sou eu, não. Convém que tenha o quê? Bom testemunho. Bom testemunho. Vê se esse homem, se essa mulher que está na frente da igreja, que vai ser a vitrine da igreja, o cartão postal, vê se ele tem bom testemunho. Se era para servir a mesa, tinha que ter o quê? Bom testemunho. Bom testemunho, quanto mais para ser um líder. Meu Deus do céu. Dos que servem a mesa. Já pensou? O Ananias e Safira chega na casa de Pedro. Vendeste a propriedade por quanto? Vendemos por tanto. Se Pedro fosse um veaco, se ele não tivesse caráter, ele tinha autoridade para dizer: por que tu está mentindo ao Espírito Santo, rapaz? Não é assim? Se ele fosse um veaco, ele podia dizer. E tem muito aí que não paga nada. Ninguém ia perceber. Agora, ele tinha autoridade porque ele tinha vida santa. Eita, rapaz. Aí que tenha boa reputação, não é isso? Como é que ele diz aí? Bom testemunho dos que estão de fora. Ah, não é dos que estão de dentro, não. Não, é do de Vamos fora. lá. É do Para de que fora. não caia em afronta no laço do diabo. Tá vendo? Para não cair, ele tem que ter bom testemunho. Quem é que tem que ter bom testemunho? O líder que está à frente da obra. Pronto. Vamos finalizar a exposição bíblica aqui? Vamos lá. Aí nós vamos observar aqui, é o seguinte, os homens que foram escolhidos. Se vocês analisarem, todos os nomes que foram escolhidos são nomes o quê? Gregos. Entendeu? Eles estavam pendendo para as viúvas hebreias. Agora, quando vão escolher, a ala grega dos helenos é que tem mais, mostrando aqui que não houve negociata. Oh, rapaz. Nem da própria igreja. Não houve isso. Vocês entenderam? Esse é o que nós estamos falando. Ok? Pronto, pastor Luiz? Então, aqui estão escolhidos e aprovados. Agora preste minha atenção. Só para vocês terem ideia que os apóstolos tinham autoridade, quem foi que deu a ordem para que a igreja escolhesse? Os apóstolos. E quem foi que depois que eles escolheram trouxeram a quem? E quem foi que impuseram as mãos? Então já tinha liderança. A única coisa que eles estão fazendo aqui era o quê? Só que essa liderança, escute bem, essa liderança não era pelo cargo e nem era pela hierarquia. Essa liderança era pela presença do Espírito Santo. Eles deixavam o Espírito Santo trabalhar. Não tinha negociata, não tinha dizendo, se tu servir bem, eu te boto como diácono. Não tinha isso. Se tu servir bem, tu vai ser presbítero. Não tinha isso. Porque hoje tem negociata e troca de cargo. Mas não era isso. Vamos lá. Então, observem bem. Primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã. Quando nós atentamos para essa primeira parte aí da lição, a estrutura da igreja cristã, nesse primeiro ponto, não é isso? Você tem aí que a igreja, ela é um organismo vivo. Cadê? Onde é? Vamos lá, da lição, do ponto, do livro. Pronto, a igreja está lá, ela é um organismo, nós já explicamos. Lá no capítulo 12, por que Paulo usou o corpo como modelo? Porque, se nós analisarmos, eu coloquei aqui algumas coisas que o corpo é. Primeiro, a igreja ela é vista como o quê? O corpo de Cristo. Se ela é o corpo de Cristo, tem um cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Ele é a vida do próprio corpo. Aí, quando você vê a igreja como organismo, ela produz o quê? Unidade na diversidade. Ela tem unidade, mas dentro da igreja tem o quê? Tem pessoas que têm dons diferentes, temperamentos diferentes, capacidade diferente, mas a diversidade não vai tirar o quê? A unidade. Porque todos estão dentro do corpo de quem?
E quem é o cabeça da igreja? Pronto. No corpo há o quê? A interdependência. O pé precisa da mão, a mão precisa do pé, a cabeça precisa. Então tudo no nosso corpo depende de uma coisa da outra. Então ninguém vive isolado no corpo, todos vivem na interdependência. O que é que o corpo tem? Vida espiritual. Se tem vida espiritual, eu vou transmitir, eu vou colocar, eu vou dedicar a minha vida espiritual. A outra coisa que tem que acontecer no corpo é o quê? Cuidado. E o que mais? Nutrição. A boca ela começa a se alimentar, mas o corpo todo é o quê? Recebe a alimentação. Aí você tem nutrição, mas eu pergunto aqui a vocês, a mão defende? O pé defende? A mente protege? Tudo no corpo tem um cuidado para proteger e também a nutrir. Então é aqui que a igreja ela é vista como o corpo de Cristo. Então perceba bem que eu coloco aqui que a igreja como organismo vivo, ela é essa bênção do Pai eterno. Agora nós temos aqui organismo e o que mais? O que nós temos no organismo? Complexidade e sistemas e órgãos. Nós já falamos aqui que o organismo ele tem essa particularidade. Células, multicélulas, não é assim? E aí nós temos a organização, ela cria uma estrutura o quê? Social. Essa estrutura social, escolhei 7 homens. Quem fez esse trabalho? Foi anjo ou foi homem? Então, a igreja, quando ela vai se organizar, ela vai usar o quê? Homens, que é uma estrutura o quê? Social. Essa organização é também uma estrutura institucional, ok? E ela tem objetivos, porque todos que estão dentro daquela instituição têm um objetivo comum. E qual é o objetivo da igreja? Pregar o evangelho. Anunciar Cristo ao pecador, para que todos venham à salvação. Esse é o objetivo. Pronto, vamos pegar aqui uma instituição, vamos pegar uma instituição aí no Brasil, para dar um exemplo. A OAB, pronto, a OAB ela tem os fins dela, ela tem o objetivo dela, então pronto. A igreja, ela tem os objetivos dela? Ela tem. Então a organização, ela entra com essa estrutura para o bem dela. Não é para atrapalhar ela, não é para fazer ela andar para trás. A estrutura da organização social dessa instituição é para que ela desenvolva bem e cumpra melhor os seus objetivos comuns. Aí nós vamos agora para o quê? Para a institucionalizar. Pronto. Aí você pergunta, é errado a institucionalização? Não. Ela tem seus benefícios. Ela cria flexibilidade, ela cria estabilidade. Só que, se não tiver cuidado, essa institucionalização, ela pode perder os objetivos comuns e ela pode se tornar o quê? Rígida, ser de resistência, burocracia excessiva, perdas dos objetivos originais. E o que mais? Corrupção e abuso de poder, porque aquela instituição, o que está à frente dela, perde a essência dela e vai usar ela para os seus próprios fins. Aí ele vai fazer o seguinte, se é um presidente da igreja, ele vai botar o neto, vai botar o tataraneto, vai botar o avô, tudo porque ele quer se manter no poder. Ele tira do cargo, ele tira de uma igreja uma pessoa porque ele não gostou. Há abuso e corrupção no poder. E aí, por exemplo, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, nós acordamos com os pastores do nosso campo, que um pastor ele fica quanto tempo na área? 4. Mas não é determinado, porque senão vira uma institucionalização. Não é obrigatório. Nós temos, e eles mesmos concordaram. Então o que acontece? Se um chega para mim, pastor Zéu, eu não estou me dando bem naquela área. Eu disse, você quer sair? Quero. Então eu vou procurar ajudar ele, porque ele não está se dando. Mas se eu transformar só isso numa institucionalização, não, você tem que entender que eu sou o chefe e quem manda aqui sou eu. Me respeite. Não é flexível. Aí eu já estou transformando essa instituição cheia de burocracia excessiva. Aí não, eu vou dar um exemplo aqui. Nós transferimos recentemente um pastor, e aí nós transferimos esse pastor, aí a igreja todinha veio aqui, pastor Aziel, esse pastor está bem, está trabalhando conosco, pastor. É um homem de Deus. Irmão, quem é que dá o dízimo? É a igreja. Quem é que sustenta os pastores? Meu Deus do céu, tem pastor que não quer escutar a igreja. Deixa de ser besta, que quem manda é a igreja. Sabe o que foi que eu fiz? Eu liguei para o pastor, a igreja está aqui, e aí ela quer o senhor lá. Então eu vou atender a igreja,
Porque ela está pedindo, ela explicou tudinho aqui. Eu deixei o obreiro lá. Flexibilidade. Nós temos que entender isso. Porque tem instituição que ela passa a matar com a sua própria rigidez. E aí é o seguinte, nós temos que ter cuidado, porque essa instituição, ela perde a essência dela. Olhe para cá, bota para cá, Caio. O que tem de pessoas, escutem bem, o que tem de líderes que não estão vendo mais a igreja como corpo de Cristo, estão vendo ela como um comércio, estão vendo ela como uma instituição, estão vendo ela como uma forma de fazer dinheiro, estão vendo ela como um escritório, um instrumento político, estão vendo a igreja como um instrumento político. Aí o que acontece? Olha para cá, tem irmão que fica, pastor Aziel prega aí, atrapalha nós. Atrapalha não, filho. Se tu for crente que presta, e a igreja vê Deus na tua vida, o que eu estou dizendo aqui vai te ajudar e fortalecer a tua fé. Como não me atrapalha aqui? Me atrapalha aqui? Não, porque eu não ando com isso. Eu respeito o prefeito, eu respeito o governador, sim ou não? Pronto, e ele sabe da minha sinceridade. Agora aqui eu não negocio o voto de crente, aqui eu não compro o voto de crente, aqui eu não negocio cadeira, aqui eu não digo, senhor prefeito, o senhor pode vir para cá, que aqui eu vou lhe dar isso. Não tem isso, porque a igreja não é minha, ela é o organismo vivo, ela é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Eu não posso negociar. Aí quando eu passo a observar, nós temos que ter todo cuidado, meus irmãos. Por isso, eita, meus irmãos, por isso que os apóstolos disseram, nós temos que colocar a nossa vida em oração e o que mais? E palavra. Vocês sabem por que a igreja está se tornando uma institucionalização? Porque ela não está tendo mais nem oração nem palavra. Ela tem secretária, ela tem polícia, tem até segurança, tem tudo. Aí quando a pessoa já entra como se for... como membro, ele diz assim, não, isso aqui é uma empresa. Pode observar que tem igreja hoje, o templo, ela está perdendo até o formato do templo, já é um shopping. Tem igreja que está virando um shopping. Eita, meus irmãos, eu tenho tanta coisa para dizer hoje, mas me segura, Espírito Santo. Mas vamos lá. Perda da flexibilidade e também da moral. Pronto, depois que ela vira uma instituição, uma institucionalização, ela perde a moralidade. Tem pessoas que ficam lá dentro, tudo no pecado, sem nenhum pudor, sem nenhuma verdade. Aqui nós vamos analisar, isso aqui eu já falei da questão da denominação. Mas aí nós temos aqui, por último, o que é as formas de governo. Nós temos aqui quanto? Vamos lá. Episcopal, presbiteriano, congregacional, misto ou híbrido. Nesse primeiro aí, se vocês analisarem, é bem simples. Nós temos o primeiro sistema aí, qual é o primeiro? O episcopal. Esse episcopal aí é aquele que segue a ideia do bispo, né? A Igreja Católica tem esse viés, ela é dirigida pelo bispo, também tem um clero, né, que auxilia, e aí, por último, fica quem? Os leigos, né? Os leigos. Aí seguia a estrutura do feudalismo, né? Então, primeiro nós temos aí essa primeira parte, que na verdade aponta aí para o episcopal, os bispos, né? O clero, e aí você pode observar que a congregação ficava sob a jurisdição dessas pessoas, ok? Segundo, o que nós temos aí? Presbiteriano. Aqui é o seguinte, aqui é eleito tipo uma assembleia, como é que a gente diz, um sínodo, um conselho, e esse conselho é quem manda, não é? A presbiteriana, ela segue esse modelo. Nós colocamos aqui que é formado um presbitério, que forma um conselho ou assembleia, e eles governam a igreja local, ok? Então, esse é o modelo presbiteriano. O congregacional, se vocês analisarem aí, é o sistema que a igreja ela é autônoma. Ela é governada pelos próprios membros, né? A gente pode observar isso. E por fim nós temos o que aí? O sistema misto porque a grande questão é qual o sistema que a Assembleia de Deus segue. Tem hora que a Assembleia de Deus mistura, né? Assim, ela pode seguir esse daqui misto, porque tem hora que ela está dentro desse congregacional com o presbiteriano, tem hora que tem até o episcopal. Já tem papa também nas Assembleias de Deus, né? Já tem uns aí que é papa. Então, já tem isso, já está acontecendo, que é aquela figura maior. Só que se você pegar Levis Petrus, se você pegar Gunnar Vingre, os pioneiros, eles eram do sistema
congregacional. E eles tinham maior medo que a igreja se tornasse uma institucionalização. Inclusive, quando eles foram criar o nome Assembleia, eles procuraram criar um nome que estivesse ligado ao próprio Deus, para não fazer uma instituição. O Gunnar Wingre, ele teve que explicar para os irmãos de lá, quando foi criado o registro aqui da igreja, é que ele disse que fez isso porque alguns sindicatos locais foram fechados aqui no Brasil, porque não tinha nenhuma documentação. Então, para legalizar a igreja perante os homens, criaram a legalização. Ou seja, naquela época o CGC, não era? Depois, hoje nós temos o CNPJ. Mas não é isso que torna a igreja. Pastor Antônio Gilberto disse que a igreja é a igreja sem CNPJ, sem CGC, porque ela é a igreja universal de Deus, de Cristo. É a igreja santa. Agora, só para estar legal diante dos homens, ela é uma organização. E ela tem o estatuto dela, ela tem o regimento dela, ela tem as reuniões, ela tem as atas, ela tem todos os atos que tornam ela uma instituição organizada. Mas essa organização não é para tirar, porque todos os pioneiros tinham medo da igreja perder a essência dela, de igreja como corpo e virar-se qualquer modelo do Correio, do Banco do Brasil, dos sindicatos, porque a pessoa, por exemplo, tudo, gente, corre o perigo. Então, eles não queriam nenhuma semelhança com as coisas do mundo para que a igreja não perdesse a essência dela. Isso aqui é muito sério, porque perde mesmo. A pessoa tem que ter muito cuidado. Então, eles tinham esse medo. E aí tinha um sistema congregacional, que, na verdade, a congregação, ela tinha a sua vez, ok? Ela era autônoma, e era governada pelos membros. As decisões importantes, elas eram tomadas como um todo, em vez de uma autoridade centralizada. E só para vocês terem uma ideia, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O apóstolo São Paulo, ele fala de Tito, ele fala de Epafrodito, ele fala de Timóteo, lá em Filipenses 2. Vamos ver Tito 1,5. Vamos analisar uma coisa aí. Tito 1,5. Vamos lá. Tito 1,5. Isso. 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Pronto. Ele está falando da organização, estabelecesse. Só que quando você lê as cartas, o apóstolo São Paulo pedia que as cartas fossem lidas perante a igreja. Ele queria que todos estivessem informados. E só para vocês terem uma ideia, vamos aí rapidamente, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios capítulo 5. 5. Verso 5. Observem bem o que ele vai dizer aqui. É o verso 4. Vamos lá. Veja se Paulo dirigia com a igreja. Verso 4. Porque também nós, 2 Coríntios 5, 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser revestidos, despidos, mas revestidos. 1 Coríntios. 1 Coríntios 5, 4. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que ele diz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Junto a quem? Vós e o meu espírito. Veja que Paulo estava ausente, mas ele sabia do poder do corpo. Que era quem? A igreja. Então ele toma a participação, ele não quer, a disciplina que ele vai lançar com o homem, ele não lança só. Ele lança com quem? Com a igreja. Mas é coisa linda a Bíblia, né? E eu podia falar tantas coisas. Então, nós temos aqui os pioneiros da Assembleia de Deus, eles seguiam o sistema congregacional. Na época, nós não tínhamos, quando eles começaram, não tinha as convenções vão surgir depois, só que elas eram mais assim como escola bíblica para os obreiros. Era para fortalecer os obreiros, era para orientar os obreiros. Mas quem tinha autoridade local, quem era? Era a congregação. Então, esse era o sistema, em especial dos suecos, dos batistas suecos, e dessa linha que o próprio Gunnar Wingre seguia. Então, queridos, a igreja é o corpo de Cristo, não abusemos dela, sirvamos a Deus com sinceridade, em nome do Senhor Jesus. Vamos
orar com o pastor Adalberto.